É, pessoal, fazia tempo que a gente não sentia esse clima que parece final de Copa do Mundo, parece que a gente acabou de ganhar o Hexa. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo comemorando porque Alex Poatan nocauteou Magomed Ankalaev e recuperou o cinturão dos meio pesados. Ah, Carlos, mas você errou o palpite, vocês não estão entendendo. O Moicano precisou lançar a maldição dele, eu precisei lançar a minha maldição. Tudo isso em prol da vitória do Alex. Foi tudo pensado, foi tudo calculado, não se esqueçam. Brincadeiras à parte, pessoal, a gente precisa falar sobre o que aconteceu nessa luta. Porque, apesar de eu ter errado o palpite final, a minha análise sobre o que o Poatan precisava fazer para vencer essa luta foi correta. Na primeira luta, o que chamou mais atenção é que o Poatan deixou o Ankalaev tomar a iniciativa. Ele estava sempre recuando e o russo estava sempre ganhando espaço, tanto para trabalhar na trocação como também para fintar as quedas. Acontece que o Poatan não funciona assim. Ele não é um contra-golpeador que anda para trás. Ele não é o Israel Adesanya, por exemplo. Ele trabalha seus contragolpes à base da pressão, encurralando seu adversário, forçando ele a entrar em desespero, e ele contra-ataca justamente no momento do desespero. E não foi exatamente isso que ele fez com o Magomed Ankalaev? Primeira coisa, assim que o árbitro autorizou o início do combate, o Poatan imediatamente encurtou a distância e pressionou o Ankalaev contra a grade. Só com isso já trouxe um cenário completamente diferente da primeira luta. Ankalaev ficou receoso, meio perdido, ficou lá encurralado na grade tentando a todo custo encontrar uma distância, ganhar espaço, coisa que o Poatan não cedeu. E aí ele trouxe os dados que ele coletou da primeira luta. Agora ele não precisava mais ajustar a distância, ele já tinha uma noção melhor porque já tinha enfrentado o russo. E desde o início da luta, o Poatan estava com um controle muito bom. Mesmo sendo mais veloz do que o brasileiro, você via que o Ankalaev tentava encontrar os socos no Poatan, só que não chegava lá. E o Poatan sempre mantendo a pressão e trabalhando os chutes baixos, que no final forçou o Ankalaev a trocar de base, a assumir a base de destro, e isso fez o Poatan lembrar que ele não tem só o cruzado de esquerda, ele também tem o de direita. E se ele já estava prevendo que o Ankalaev iria trabalhar, controlar aquela mão da frente, ele poderia explorar a mão de trás, coisa que ele não faz com tanta frequência. E foi isso exatamente o que ele fez. Mandou o cruzado de direita, que acertou em cheio, e na hora o Ankalaev entrou em completo desespero. Entrou em queda de qualquer jeito, o Poatan se defendeu muito bem, ficou por cima e começou a castigar no ground and pound. E olha, essa é a impressão de alguém que tá assistindo, claro, do conforto da casa. Levem isso em consideração. Mas a impressão que eu tive vendo o Ankalaev naquela situação é que ele realmente jogou a toalha. Porque a impressão que deixou não foi que o Ankalaev tentou a todo custo sobreviver. Parecia que ele tinha aceitado o destino, simplesmente se fechou no chão e o Poatan, óbvio, capitalizou com o ataque, sentou a mão no ground and pound. Herbie até esperou pra ver se o Ankalaev esboçava alguma reação, só que não teve jeito. Poatan finalizou a conta no primeiro round em apenas 1 minuto e 20 segundos de luta e assim recuperou seu cinturão dos meio pesados. Uma vitória gigantesca para o MMA brasileiro, todo mundo agradece. E por sinal, uma bela vitória para quem apostou na stake, porque as duas promoções se concretizaram. Vitória do Poatan e do Merab, essa foi a primeira promoção. Joe Pyfer, Youssef Zalal e Jiri Prochazka também venceram, essa foi a terceira promoção. E também ganharam aposta grátis porque a luta do card principal terminou por nocaute no primeiro round. Já vou deixando o jabá aqui porque na próxima semana vai ter a luta do Charles. Se você quer participar da promoção também, cria sua conta na stake com o link aqui no primeiro comentário fixado, código Figueira UFC. Mas voltando ao assunto, pessoal, o que é que fica agora pro Poatan? A primeira coisa que a gente pode tirar é que não vai ter revanche nenhuma, não vai ter trilogia com Magomed Ankalaev. Esse foi o tipo de revanche que tira completamente a narrativa da primeira luta. Aquela revanche que passa a limpo, que não traz a necessidade de uma terceira. Por exemplo, Sean O'Malley contra Marlon Vera. O O'Malley perdeu a primeira luta, foi uma luta meio estranha, só que na revanche ele dominou o Marlon Vera. Ninguém tá falando assim de uma trilogia. E acho que é a mesma coisa aqui. Acho que o Poatan deixou bem claro que ele não tava bem na primeira luta e aquilo ali foi um erro histórico. Erro histórico que agora foi devidamente corrigido. Ankalaev também não tem popularidade, não tem demanda pra exigir uma terceira luta e acho que o Poatan já tem outros planos. Na entrevista pós-luta, ele disse que tinha um discurso preparado, só que por causa de mudanças de última hora, ele não pôde soltar esse discurso. E logo depois pediu 1 minuto de silêncio para o irmão do John Jones, que acabou de falecer, o Arthur Jones. A impressão que deu é que o Poatan estava pronto para desafiar o John Jones, tirar o cara da aposentadoria e lutarem na Casa Branca. Mas lógico, não quis desafiar o cara que acabou de perder o próprio irmão. Ainda assim, o discurso de subir para o peso pesado continuou. Dana White revelou que, antes de começar o evento, ele encontrou com o Poatan no PI e o Poatan disse que queria lutar no peso pesado, antes mesmo da luta contra Ankalaev. Eu tenho alguns pontos que eu queria discutir sobre isso. Eu acho que o Poatan não vai subir para o peso pesado, eu acho que o Dana White tem outro plano
Ele vai precisar do Poatan antes da Casa Branca, mas eu acho que agora é inevitável. O Poatan tá na reta final da carreira, já tirou a limpo a única pendência que ele tinha, né, nos meio pesados, e creio eu que a subida agora pro peso pesado e a chance de se tornar o primeiro campeão de 3 categorias é questão de tempo. Claro, isso aí já traz outro debate, se ele consegue ou não vencer o Tom Aspinall ou talvez até o Ciryl Gane, dependendo do que acontecer no final desse mês. Mas fato é que a história de Alex Poatan nos meio pesados pode ser muito bem encerrada. Ele já tirou a limpo a única pendência. Carlos Ulberg não é a luta que vai chamar muita atenção, Jiri Prochazka ele já venceu 2 vezes, e ele não precisa provar mais nada, ele já defendeu esse cinturão 3 vezes dentro de um ano. Mas enfim, por hora vamos comemorar porque a vitória foi muito boa, todo mundo do MMA tá feliz, e no próximo sábado eu vejo vocês no Rio de Janeiro pra continuar essa festa, essa comemoração com a vitória do Charles. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. Isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.